Oi, aqui é o professor Guilherme Orbi, e neste curso eu vou ensinar como criar o seu livro de uma forma bem simples, com atividades práticas que vão te ajudar a escrever qualquer tipo de livro que você queira escrever. As atividades podem servir para a criação de qualquer tipo de história. O objetivo final do curso vai ser escrever um livro. A proposta inicial vai ser de até 12 capítulos, mas fique à vontade caso queira fazer mais ou menos capítulos. Neste curso eu não vou ensinar regras fixas de como escrever um livro, até porque não existe esse tipo de coisa. E nem vou ensinar uma fórmula fechada, porque seria terrível a nível artístico e nada eficiente. O que vou passar neste curso é um método para te ajudar a criar uma história, algumas técnicas para ajudar no processo criativo. É uma base, principalmente para quem está começando a se aventurar nesse mundo novo que é a escrita. O que vou ensinar pode ser aplicado em qualquer tipo de livro e por qualquer pessoa. Por ser uma base, uma estrutura, serve para ajudar como ponto de partida e organizar para manter uma história coesa, bem estruturada, sem furos narrativos. Vamos falar sobre criar personagens mais realistas, construir a trama, o roteiro, até definir uma rotina de escrita, entre outros pontos importantes no processo de escrita. Vamos passar por todos os processos de criação de um livro até a publicação. E eu vou criar uma história para exemplificar, para ficar bem claro o que estou dizendo. Seguindo os passos deste curso, você pode conseguir escrever um livro em menos de um mês. Claro que pode variar de acordo com o tempo que você tem para se dedicar ao projeto, quantos capítulos ou até mesmo a complexidade da história, mas como o objetivo do curso é criar uma história curta, de até 12 capítulos, como um exercício, é perfeitamente possível concluir até um mês, mas não é uma regra. Leve o tempo que precisar para escrever seu livro. Mas chega de introdução, vamos iniciar de uma vez. Por onde começar a criar a nossa história? Não necessariamente precisa ser pelo começo. Algumas ideias surgem do nada quando estamos caminhando, ouvindo música, vendo um filme, até mesmo conversando com alguém. E às vezes a ideia pode ser sobre um final, sobre o começo, sobre o meio. Isso pode variar muito, mas essas ideias muitas vezes estão em um estado embrionário, podemos dizer assim. Precisa ser lapidada para de fato ganhar corpo. A forma que vou apresentar neste curso é uma forma objetiva e organizada que você pode seguir da forma que quiser. Eu aconselho seguir essa organização, porque vai facilitar e funciona bastante comigo, eu tenho certeza que vai funcionar para você. Mas como disse, não são regras. Tendo essa ideia inicial ou não, é importante definir o gênero da história. Vai ser um romance, terror, suspense, fantasia e etc. Não se preocupe, porque vamos falar sobre a criação da trama na próxima aula. É importante definir o gênero da história e qual o público-alvo. Por exemplo, se vai ser para crianças, adolescentes, adultos, se é uma história que tem como alvo o público feminino ou masculino. É importante dizer que ter um público-alvo definido não significa que só essas pessoas vão ler o livro. Isso serve principalmente para você definir a linguagem e os elementos que vão ter na história. Por exemplo, homens geralmente gostam de romances mais diretos, histórias com mais ação, mas não significa que muitos homens não vão gostar de livros como A Culpa é das Estrelas ou algo do tipo. Os romances que o público-alvo é o feminino costumam ser mais detalhados no romance e nos sentimentos, e relevância aos acontecimentos da história. Mas não é uma regra, as mulheres têm gostos variados, e isso pode variar de acordo com a idade. Os adultos podem preferir leituras com temáticas mais profundas, sérias ou talvez mais pesadas. Para um público infanto-juvenil precisa ser diferente. Entende onde eu quero chegar? Para quem está começando, uma forma fácil de definir o público-alvo da história é pensar num próprio gosto. Que tipo de história você gosta de ler? Pense em escrever uma história para pessoas da sua idade, com gostos parecidos com os seus. Isso pode facilitar para quem está começando, mas novamente eu digo, não são regras, são observações que podem facilitar para quem está começando. Então escolha um gênero para sua história e um público-alvo. Não precisa ter apenas um gênero, por exemplo, pode ser fantasia e terror, e por aí vai. Mas o público-alvo é importante que você defina apenas um, para você definir o tipo de linguagem. Ou você escreve para crianças ou para adultos. Existem livros que podem transitar por vários público-alvo, como O Pequeno Príncipe. Mesmo tendo uma linguagem mais infantil, tem camadas que talvez só adultos lendo com mais atenção vão conseguir alcançar. Mas o público-alvo está bem definido. Mas como todo bom livro, ele vai além do básico, do simples. Harry Potter tem um público-alvo bem definido, é infanto-juvenil, e consegue atrair tanto meninos quanto meninas. Então, como primeiro exercício, pense em qual é o gênero e público-alvo destes livros. Qual é o público-alvo de Game of Thrones, Jogos Vorazes, Peter Pan, Orgulho e Preconceito, A Culpa é das Estrelas e It a Coisa. São livros simples de ver o público-alvo,
Observe que mesmo tendo um público-alvo definido, vários outros públicos também leem e gostam. Mirar em um público-alvo não é se prender a ele, é ter certeza que vai acertar em algo. Neste primeiro momento, você precisa definir a direção que a história vai seguir, senão pode ficar confuso. Então, para finalizar essa aula, deixo como atividade a definição do gênero e o público-alvo da sua história. Nas próximas aulas, vamos continuar o processo criativo. Vamos definir a temática e a trama da história, e aos poucos vamos construindo o projeto. Tá bom? Então, até a próxima aula.